Vamos preparar nosso coração para entrar na mensagem, amém? Queria que você curvasse sua cabeça só mais um minutinho. Não sei como foi seu dia. Posso dizer que o meu, graças a Deus, foi uma bênção. Mas às vezes nós passamos umas lutas, umas afrontas. Às vezes nos entristecemos no decorrer do dia. Às vezes magoamos as pessoas ao nosso redor. E às vezes chegamos para um culto como esse. Então, às vezes agora eu quero que você reflita, coloque o seu coração agora diante do Senhor. Hoje não é dia de Santa Ceia, mas examine seu coração agora. Você vai receber o de melhor que Deus tem, que é a palavra de Deus. Ele quer vir agora falar primeiramente ao seu coração. E às vezes, meu amado, tanta coisa tem tentado atrapalhar esse momento agora tão importante. E Deus se alegrou que você está aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos como igreja do Senhor Jesus. Obrigado por essa noite, por esse culto tão especial a Deus. Pai, todas as noites que nós, todos os dias, a cada momento que nós nos apresentamos diante do Senhor, se torna um dia tão especial nas nossas vidas, meu Pai. Porque estamos diante daquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, que formou tudo, meu Pai, e principalmente a minha vida, as nossas vidas, e nós te agradecemos. Por isso, em nome de Jesus agora, nós pedimos agora que o Senhor venha, que o Espírito Santo, meu Pai amado, venha vasculhar os nossos corações. Que nada agora fique, meu Pai, atrapalhando aquilo que o Senhor queira falar comigo nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar aquilo que eu preciso ouvir. Não o que eu queira ouvir, mas o que eu preciso ouvir nesta noite. Então fala comigo, Deus, abra o meu coração, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós tomamos posse também de toda a autoridade que Jesus delega à igreja. Mandamos embora daqui tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a obra das trevas, meu Pai, que tenta se levantar contra este culto, contra a vida dos seus irmãos aqui, bate em retirada pelo poder do nome de Jesus. A única coisa que queremos aqui é a doce voz do Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo de Deus sobre nós, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos, fala, Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Fala comigo agora. Eu preciso ouvir a tua voz. Agora com essa mão, você põe a mão no seu irmão e agradece, fala, obrigado por você estar aqui. Um dia estaremos na eternidade, junto. Amém? Glória a Deus. Queridos, foi buscar algo de Deus, né? A gente tem visto aí como que Deus tem falado à igreja, e eu com essa responsabilidade aqui, eu também tenho que direto estar ali, buscando algo de Deus. E Deus confirma a palavra para o coração da tua igreja. Eu me alegrei muito que essa semana ontem, aqui nós tivemos aqui uma gincana dos jovens, e foi tremendo. Os jovens comeram muito doce, né? Teve muito doce aqui. E eles tiveram uma gincana gostoso, e o tema principal para que eles pudessem estudar dessa gincana foi justamente o livro de João, é o Evangelho de João. E foi do capítulo 1 ao capítulo 10, e eu me alegrei muito, como eu me alegrei mesmo de ver eles aqui, a dedicação, o empenho deles, de ter estudado, e a cada doce que eles comiam, não, porque eles recebiam aí o prêmio deles, foi muito gostoso mesmo. Foi uma ideia muito bem elaborada pelos líderes, né? Esse casal tão abençoado que tem tomado conta dessa juventude. E essa palavra também, há um tempo atrás, o irmão Jorge, ele trouxe ela, né? Acho que lá no Palocci, num dos nossos GEs. E como que Deus falou comigo naquele dia, meu amado, através dessa palavra? Eu falei para ele, meu irmão, que mensagem gostosa, né? Como que Deus te usou tremendamente para você falar comigo ali. Porque como que Deus fala nos pequenos grupos? Como que Deus tem falado nas casas, nos lares, nas famílias? E essa palavra ela ficou no meu coração. E essa semana eu vi os jovens aí procurando algo de João, e vai.
e eles, né, alguns me procurou e pergunta, e fala, e lê. E eu falei, Deus, é essa palavra, e eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite, aquilo que Deus falou muito forte, através da vida do irmão Jorge, ao meu coração, não só o meu coração, mas os irmãos que estavam lá. Eu acredito que Deus vai falar com você nessa noite, amém? E para encerrar a campanha, na quinta-feira, o pastor também falou de um cego. Era a confirmação, né, que a gente está sempre buscando, porque pregador é desse jeito. Ele fica buscando algo, fica buscando um sinalzinho de Deus. Deus é isso. Aí vai falando uma coisa, é de Deus, cara. Rapaz, está confirmando a palavra no meu coração. É gostoso. É uma forma de nós sermos dependentes do Espírito Santo de Deus. De não falar aquilo que de repente eu queira falar, aquilo que de repente eu gostaria de falar, mas aquilo que você precisa ouvir, eu preciso ouvir. Então eu acredito que essa palavra falou primeiramente comigo, querido. Por isso que eu quero compartilhar com você, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, no Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ver aqui alguns versículos. Eu quero agradecer especialmente, né, o pessoal de Barrinha, que está aqui de novo conosco. Amém? Sejam bem-vindos. O Luiz, a esposa. Né, João capítulo 9. Sejam bem-vindos, amém? Nós temos um projeto aí, meu amado. Depois vamos compartilhar mais para frente. Quarta-feira estamos também começando uma outra, um GE ainda, não é uma célula, porque vai se tornar. Nós estamos começando um GE no Campos Elísio, na casa também de um casal abençoado, amém? E aonde os nossos Natanaéis desse GE, já é o pessoal de Barrinha. Olha só o que Deus vai fazer, meu amado. Mas vamos compartilhar, vamos deixar o agir de Deus. João capítulo 9, você encontrou? Quem encontrou, diga amém. João capítulo 9, do 1 ao 7, vamos ver aqui algo tremendo que Deus faz na vida de um homem. E um milagre tremendo que Deus opera, não só na vida deste homem, mas um ensinamento tremendo que ele traz também para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali. E esse é o ponto principal que Deus quer falar conosco nessa noite. João capítulo 9, do versículo 1 fala: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Vai lá para o versículo 25 para você ver o tema dessa noite. O tema dessa noite, versículo 25, no finalzinho fala: eu era cego e agora vejo. Amém? O tema dessa noite é: eu era cego e agora eu vejo. Querido, o ministério de Jesus aqui na terra, ele foi marcado por grandes feitos, milagres, multidões seguindo Jesus, alimentava Jesus, de repente, com simples poucos pães, poucos peixes, alimentando uma multidão. Então nós notamos que o ministério de Jesus em si, ele foi marcado assim, de grandes feitos sobre os homens, sobre a nação judaica, sobre as ovelhas perdidas. Mas um dos aspectos principal do ministério de Jesus era ensinar o povo, era fazer com que o povo enxergasse, abrisse os seus olhos para aquilo que Deus quer fazer, está fazendo e continuará fazendo na vida do homem. Você sabe que esse tem sido hoje uma grande luta da igreja. Nós, como igreja, nós precisamos abrir os nossos olhos. Às vezes, meu amado, nós passamos a tão percebido de tão grandes detalhes que Deus quer nos ensinar. Eu acredito que se nós abrirmos os nossos olhos e pedir para que o Espírito Santo nos conduza mesmo em um foco, em uma visão,
você será homens e mulheres ganhadores de almas e almas excelentes para o Senhor Jesus. Então Jesus, meu amado, se você for ler o livro de João, o Evangelho de João, ele é um dos evangelhos assim que eu digo que é mais aprofundado sobre o ensino de Jesus. É um evangelho, meu amado, que você vê que ele fala muito da pessoa de Jesus. Por isso que nós aqui indicamos que todo novo convertido, o legal é ele começar pelo livro de João, porque o livro de João é um livro onde é retratado ali a vida de Jesus, as suas afrontas, as suas dificuldades mesmo, né, pelos fariseus. Mas é um livro, meu amado, onde tem muito diálogo, tem muito ensinamento. E esse livro é um livro riquíssimo. Quando os jovens começaram a estudar esse livro, eu voltei de novo a meditar nesse livro. Eu vi, meu amado, quanto esse livro, ele fala muito da natureza de Jesus. O quanto esse livro, meu amado, fala da pessoa de Cristo. O quanto, meu amado, esse livro fala do significado de nós termos fé em Jesus Cristo. Se você for ler o livro de Mateus, é um livro também tremendamente rico em detalhes, mas é um livro assim, especializado muito à nação judaica. Se você for ler esse livro, você vai ver muitas passagens de Isaías, de Jeremias. Por quê, meu amado? Porque é uma palavra ali voltada muito para os judeus. Se você for ler o livro de Marcos, você vai se maravilhar, meu amado, com os milagres de cura e de libertação que tem no livro de Marcos. Às vezes nós estudamos e vimos ali que o evangelista Lucas é um médico. Fala, de repente, onde mais se trata de cura seria o livro de Lucas. Pelo contrário, é o livro de Marcos. O livro de Lucas, ele é rico em detalhes, na parte geográfica da caminhada de Jesus. Se você for ler o livro de Lucas, você vai ver os detalhes de onde ele saía, para onde ele passava, o lugar que ele passava. São riquezas em detalhes que nós temos. Agora, o livro de João é um livro de ensino. É um livro, querido, que se você pegar ali e sentar, você vai ver ele ensinando homens, mulheres. Nos seus ensinos, ele sendo confrontado, muitas vezes eles querem pegar pedra para apedrejá-lo. Muitas vezes, meu mais, ele se maravilhando. No livro de Lucas, meu amado, no livro de João, você vê ali os próprios fariseus entrando em contenda com eles. Você vê que os próprios fariseus falam, pera, como que um homem desse, onde vocês dizem que o pecador faz tantos sinais? Então, querido, o que nós vamos ler aqui, o que nós lemos aqui, esse versículo é mais um desses grandes ensinos de Jesus. O que nós vimos aqui, nesse começo, aqui, nesses 7 capítulos que nós lemos, é uma riqueza, meu amado, daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. O livro de João também é um livro, meu amado, que não contém parábolas. Ele fala mais mesmo a linguagem. Ele já ensina mesmo mais na linguagem. É mencionado apenas 7 milagres. 5 dos quais são registrados só neste livro. De 7 milagres que você vê em toda a história do livro de João, 5 só é registrado aqui no livro de João. O livro de João, meu amado, ele registra várias entrevistas pessoais de Jesus com as pessoas. Você pega mesmo aquele capítulo 5 de João, aquele coxo, né, como nós vimos aqui ontem, aquele paralítico à beira do tanque de Betseda, onde ele faz um diálogo, ele conversa, ele pergunta. É no livro de João, porque é rico em detalhes para nós aprendermos. O livro de João, meu amado, revela no capítulo 17 a oração, a importância de oração, Jesus orando por ele, Jesus orando pelos seus discípulos, Jesus orando por toda a nação. Por isso que é um livro gostoso de se ler. É um livro, meu amado, onde nós temos que nos aprofundar mesmo. Porque nós temos que nos aprofundar na palavra. E o capítulo 9 nos ensina uma grande lição profunda, meu amado. E ele usa aqui um cego, ele usa uma multidão, ele usa
os fariseus e o próprio Jesus, o personagem principal do que nós lemos aqui. Amém, queridos? Primeiro ponto que eu quero ver com você nessa noite é justamente isso. O ensino de Jesus para os seus discípulos. O versículo 1 fala assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Querido, às vezes nós, como seres humanos, no nosso ativismo, na nossa correria do dia a dia, às vezes, meu amado, na correria de nós defendermos o nosso pão todos os dias, passamos a despercebido. E às vezes passamos tão correndo as nossas vidas, e às vezes não olhamos e não detalhamos as pessoas que precisam de ajuda ao nosso redor. O gostoso aqui, meu amado, é que você vê que o primeiro ensino é os olhos de Jesus sobre nós. Por mais que você esteja, de repente, aí, levando uma vida correria, defendendo o seu pão, cuidando da sua família, por mais que você esteja nessa agitação deste mundo, nunca se esqueça que os olhos do Senhor estão sobre você. Jesus está te vendo, querido. Jesus sabe tudo de você. Jesus, meu amado, Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Para Ele chegar a esse ponto, Ele quis saber algo de nós, Ele quis entender. Então aqui, Jesus, Ele viu em meio à multidão, acredito que naquela cidade, onde havia comércio, onde havia todo mundo querendo, vendendo, negociando, conversando, os seus discípulos ao redor, Jesus olha um homem cego de nascença. Um homem que nunca viu a luz do dia. Um homem que não sabe enxergar, não sabe ver, não sabe identificar cor, porque nunca viu. E a palavra de Deus fala que ele foi cego desde nascença. E se você for ler todo o texto, você vai ver que aquele já é uma pessoa já adulta. Já é um jovem adulto. E aquele homem está ali, e Jesus passa com toda a sua sabedoria e vê naquele homem, como muitos olhavam o mendigo, alguém desprezado pela sociedade, porque naquela época, meu amado, o cego ele era visto como algo em desuso. Dentro do conceito judaico, ele não fazia parte de nada, ele era simplesmente um mendigo. E quando Jesus passa, Jesus viu uma grande oportunidade de ensinar os seus discípulos, de ensinar os fariseus e de fazer um grande milagre na vida daquele homem. Um cego de nascença. Amado, que eu e você temos que entender que Jesus, Ele vê as multidões. Jesus vê a nossa vida individualmente. Eu não sei, de repente, as suas limitações, as suas fraquezas, as afrontas. Mas eu quero que você nunca se esqueça, querido, que você nunca está sozinho. O Espírito Santo está sempre ao seu lado. Se você estiver triste, Ele se entristece com você. Se você estiver alegre, Ele se alegra com você. Se você orar, Ele vai interceder diante do Pai por você. Porque, meu amado, o que mais nos conforta sobre a face da terra é de saber que Deus tem os olhos sobre as nossas vidas. A palavra de Deus fala em Provérbios 15 que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, sobre os bons, sobre os maus. Mas Salmo 101, versículo 6, fala que os fiéis da terra, aqueles que servem a Deus, atraem os olhos de Deus e que andam num caminho reto, e esse vai servir a Deus. Há uma forma, meu amado, dos olhos de Deus estar sobre a terra, mas há uma forma dos olhos de Deus estar sobre a sua vida, sobre vendo quem você é, aonde você anda. Por isso nós temos que tomar muito cuidado aonde andamos. Por isso nós temos que tomar muito cuidado da forma que andamos, do jeito que andamos. Porque você, de repente, possa estar escondendo de homens. Mas dos olhos de Jesus você não esconde. Ele está sobre a sua vida.
Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o que nós vimos aqui, que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, é que eles estavam ali, mas Jesus estava falando, vocês estão olhando tudo, mas eu estou vendo aquele homem, porque aquele homem tem uma lição para ensinar vocês. Agora, o outro ensinamento de Jesus é o julgamento dos homens. Você viu o versículo 2? Fala assim, ó. E os seus discípulos perguntavam, mestre, quem pecou? Os seus pais para que nascesse cego? Outro ensinamento de Jesus, meu amado, é o julgamento dos homens. Nós, seres humanos, somos assim mesmos, implacáveis. Julgamos o que não sabemos e condenamos, muitas vezes, sem saber. Tratamos, meu amado, indiferenças, vemos a multidão, não enxergamos o cuidado que cada um indivíduo deve ter especificamente. Às vezes, nós como seres humanos, nós julgamos. É fácil você, de repente, apontar o dedo e julgar a vida de uma pessoa. O que não é fácil é você viver o que essa pessoa vive. É fácil você falar, esse irmão, parece que eu não vejo ele, nunca parece que está bem. Parece que esse irmão só anda de cabeça abaixo, só tristonho. É fácil julgar, porque o que nós julgamos é aquilo que nós vemos. E nós, como seres humanos, falhos como somos, nós temos esse defeito de julgarmos as pessoas. Querido, eu quero que você entenda que nessa caminhada, nós temos que ajudar uns aos outros. Que na caminhada cristã, meu amado, eu tenho que servir o meu irmão, porque é um dos princípios que Jesus ensinou como servo, como líder, servir meu irmão. Então não julgue, pare de julgar as pessoas. Porque quando você julga, você se põe numa posição melhor. Quando você julga alguém, você se coloca num pedestal um pouquinho maior que as pessoas. Eu quero dizer, querido, que todos nós precisamos da misericórdia todos os dias. Todos os dias nós precisamos da graça de Deus manifestada sobre nós. É fácil julgar, o difícil é ajudar. É fácil falar, o difícil é pegar nas mãos e fazer com que essa pessoa cresça. E aqui, os discípulos, ele olhou aquele homem que Jesus deve ter apontado, está vendo aquele cego? Acho que deve ser desse jeito. Está vendo aquele homem, cego de nascença, mendigo, está ali mendigando, excluído da sociedade. Alguém que está ali, meu amado, já para sobreviver, viver de esmola, viver uma miséria dessa. Jesus vendo algo ali, meu amado, uma grande lição, e os seus discípulos olhando. Mas, Senhor, quem pecou? Foi eles? Ou foi os seus pais? Querido, que Jesus ensina aqui, fala que nem ele pecou e nem seus pais. Mas, na verdade, meu amado, o que eu quero que você entenda é que Jesus ensina a causa do sofrimento dos homens, hoje daquele homem. É o pecado, querido. Não precisa abrir, mas Romanos 5,12 fala, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Às vezes, querido, as pessoas às vezes sofrem justamente por causa do pecado. O que Jesus estava dizendo para eles, querido, que não foi ele que era o pecador. O Jesus estava dizendo, não foi os seus pais. Mas ele estava sofrendo aquela enfermidade justamente pelo pecado que entrou na raça humana, por um homem, Adão, no jardim do Éden. E por esse pecado, meu amado, entrou a morte. Então, às vezes, nós olhamos, as pessoas, entendeu? E vimos o seu sofrimento, o sofrimento que elas levam. E a consequência desse sofrimento é o pecado que está sobre o ser humano. Porque o pecado, meu amado, é a única coisa que te separa de Deus. Nada te separa de Deus na face da terra, nada. A única coisa que te separa de Deus é o pecado, querido. A palavra de Deus vai falar em Isaías 59, versículo 2, que as vossas iniquidades e os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus, meu amado, anseia estar com você 24 horas. Deus, meu amado, Ele quer estar com você 24 horas.
Deus quer estar com você no seu andar, no seu falar, no seu respirar. Deus quer estar dentro da sua casa, dentro do seu casamento, junto com os seus filhos. Mas o pecado nos separa de Deus. Então ali, Jesus já começou ensinando aos seus discípulos, parem de julgar. A nação judaica pode julgar, os fariseus podem julgar. Porque quando via, de repente, um aleijado, um manco, quando via um cego, quando via um mudo, eles foram ensinados que eles eram pecadores, que eles estavam ali sofrendo pelo pecado, ou dos seus pais, ou dos seus avós. Eles estavam pagando por isso. E na verdade Jesus estava ensinando, não. Ele sofre hoje, ele é um homem cego, pelo pecado que está sobre a humanidade. Ele é uma deficiência pelo pecado que está sobre o homem. O pecado entrou. O pecado entrou e destruiu tudo aquele projeto que Deus fez para nós. O pecado fez separação entre nós e Deus. Mas você viu o que Jesus fala aqui, querido? Jesus fala assim, ó. Jesus fala, e respondeu Jesus, nem tão pouco os seus pais pecou, nem foi o... Perdão. É idade, umidade, querido. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Porque, querido, 1 João 3,8 fala, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que ele estava querendo dizer justamente, o homem hoje pode estar decaído, enfermo, pode estar, meu amado, ali preso a uma casca maligna, pode estar derrotado por causa do pecado. Mas Jesus se manifestou para que a glória de Deus se manifeste sobre as nossas vidas e somos livres para adorar, livre do pecado, livre, meu amado, da condenação, livre, meu amado, de tudo aquilo que tenta destruir as nossas vidas e nos colocar para baixo. Por isso que se manifestou. Então Jesus estava justamente ensinando isso para eles. Ó, vocês estão meio equivocados. Não foi ele que pecou, nem seus pais. Mas foi o pecado que entrou lá no Jardim do Éden. Mas pode ficar tranquilo. Vai sobre ele, vai se manifestar a glória de Deus. Ele vai ser um instrumento, meu amado, para a fé de muitas pessoas. Ele vai ser alguém que vai ser usado para converter muitas vidas. Porque sobre ele vai se manifestar a glória do Senhor. Porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer justamente o que está sobre a vida deste homem. E o outro ponto importante, querido, era justamente que Jesus queria ensinar para os seus discípulos que eles precisavam não julgar. O homem julgava, mas Jesus não. Jesus ele não julga, Jesus salva. O pecado traz consequência para o homem, tendo destruído tudo que Deus criou. Mas Deus se manifestou justamente para que a glória dele sobre a face da terra alcance as pessoas. Amém? Agora, o ponto mais importante, querido, que eu quero que você entenda nessa noite, é justamente a lição que o cego nos dá. A lição aqui que Jesus deu é grandiosa. Vinha de Jesus, Jesus estava ensinando os seus discípulos, estava andando com ele. Jesus viu aquele homem em meio à multidão, quando todos estavam olhando de repente alguma coisa, Jesus viu um cego de nascença, viu um homem que estava ali. E Jesus ensina justamente aquilo que eles queriam saber, mas quem pecou? Jesus ensina sobre o pecado. Agora, o que Deus quer falar conosco é justamente o que o cego nos ensina. Eu não sei você, mas todos nós precisamos de um milagre, amém? Eu preciso de um milagre de Deus. Eu preciso de algo de Deus. Pastor, mas preciso, meu irmão. Apesar já de eu agradecer o maior milagre que Jesus fez, que foi salvação na vida eterna, foi a salvação lá na cruz, eu ter vida eterna, meu nome escrito no livro da vida, esse é o maior milagre.
Mas eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre constantemente. Toda a igreja precisa de um milagre, nós precisamos de um milagre. E o que esse cego nos ensina é justamente, querido, a lição que esse cego nos ensina é justamente essa. Que Jesus ele já estava ensinando, os seus discípulos estavam aprendendo. E se você depois ler, você vai ver que os fariseus vão aprender com isso. Mas a grande ponto aqui para nós aprendermos é o que o cego nos ensina. O cego, meu amado, ele nos ensina que para nós buscarmos algo em Deus, nós precisamos superar os nossos obstáculos, superarmos os nossos desafios. Você viu o que ele fala para o cego no versículo 7? Ele fala assim, ó, dizendo-lhe, vai-te e lava-te no tanque de Siloé. Querido, esse milagre foi diferente do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele, o que você quer? Eu quero ver. Esse milagre foi diferente, meu amado, do homem do tanque de Betesda. Então levanta e anda. Esse milagre foi diferente da mulher do fluxo de sangue, que tocou em Jesus. Esse milagre, Jesus tocou em ele. Nesse milagre, meu amado, Jesus, ele foi ali, fez o lodo, colocou nos seus olhos e deu uma ordem para ele. Agora, você parou para imaginar a dificuldade deste homem, cego? O que impedia dele operar o milagre? A palavra Deus não diz que era para se manifestar a glória de Deus. Então eu acredito que se Deus estralasse o dedo, ele via. Mas Deus queria ensinar algo, não só para o cego, mas para os discípulos e para a multidão. Deus foi lá, meu amado, fez um lodo, colocou nos olhos e falou, agora vai. Mas a Bíblia não fala que alguém o levou, que se o tanque era longe. Você já imaginou a dificuldade de um cego? O fato de ele não poder ver, de não poder enxergar. O que esse cego começa a nos ensinar, meu amado, que para ele conquistar um milagre, ele tinha que caminhar. Para ele buscar o milagre, ele estava diante de Jesus, o milagre estava ali, mas Jesus fala para ele, vai. Seu milagre não é estar aqui hoje não, seu milagre está lá no tanque de Siloé. O que esse cego começa a nos ensinar, querido, que eu e você precisamos aprender justamente isso. Às vezes nós nos encontramos com Jesus. Às vezes, meu amado, nós nos deparamos com Jesus. Nós entregamos a nossa vida com Jesus. Nós queremos, às vezes, meu amado, o milagre de Jesus. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que nós temos que caminhar. Que o nosso milagre, meu amado, está na nossa atitude de caminhar com Jesus. De ir em busca, de sair da zona de conforto. Porque, meu amado, de caminhar, de sair da posição de mendigo. O que Jesus queria ensinar para aquele homem, querido, já está na hora de você sair nessa posição de mendigo sua. Já está na hora de você sair dessa posição de coitadinho sua. Está na hora de você começar a caminhar, querido. Está na hora de você começar a andar em busca do seu milagre. E o que esse cego nos ensina é justamente isso, querido. Que ele superou os desafios. Ele podia ter falado, mas peraí, eu não pedi para você vir aqui me curar. Não foi eu. Você fez um lodo, colocou nos meus olhos, por que você não cura eu? Tem gente que é desse jeito, querido. Quer que Deus faça do jeito que você quer que Ele faça. E eu quero que você entenda que Jesus faz do jeito que Ele quer. Ele age da forma que Ele quer, da forma e do jeito que Ele quer operar. Mas aquele cego, meu amado, o milagre dele estava no tanque de Siloé, não estava com Jesus. E o que Jesus falou para ele? Vai se lavar. Vai se lavar. Então, querido, o que eu quero que você entenda é que quando nós temos um encontro com Jesus, o nosso primeiro desafio é caminhar na vida cristã. Você pode ver quando as pessoas se convertem, começa a vir no primeiro amor, daqui a pouco a caminhada vai ficando meio estreita. Se não tiver alguém para colocar a mão e ajudar e levar essa pessoa no seu potencial máximo, romper em Jesus, romper em Deus, pessoas desanimam. Quantos que nós conhecemos que não foram atrás do seu milagre e tiveram um encontro com Jesus? Quantos, meu amado, que tiveram experiência com Deus tremendamente, hoje já não estão na caminhada com Jesus? Obrigado, mulher linda.
Depois aí você pode levar e pôr na enfermidade. Estou brincando, querido. Estou brincando. Então, querido, o que eu quero que você entenda é justamente isso. Que esse cego, ele começa a nos ensinar, por quê? Porque ele estava na posição que ele estava, Jesus chegou até ele, Jesus toca na vida daquele homem, mas o milagre dele não estava ali, o milagre dele estava no tanque de Siloé. E o que eu quero que você entenda, querido, que o seu milagre, às vezes, você tem que ir em busca dele. Às vezes tem pessoa, meu amado, que quer algo de Deus, mas quer ficar dentro, na sua zona de conforto. Às vezes eu preciso algo de Deus, eu preciso crescer em Deus, eu preciso que Deus opere maravilhas na minha família, mas não dá um passo, não se move. E o que esse cego começa a nos ensinar é justamente isso, meu amado, que eu e você temos que o quê? Abandonar muitas vezes a nossa posição, para que Deus opere nas nossas vidas. Sabe uma outra passagem onde Jesus cura lá os leprosos? Jesus de longe, só dá uma voz de comando, vá e apresenta diante do seu sacerdote. No eles ir, eles foram curados, apesar que um só voltou para agradecer a Deus. Eu quero que você entenda, querido, que é na hora que você tem atitude que Deus começa a operar. Na hora que você dá um passo, que Deus começa a mover. Na hora, meu amado, que você se dispõe, é que Deus faz. Que se você continuar parado, meu amado, aquele cego, ele podia continuar parado. Podia ficar parado ali. Estava muito, já tinha nascido daquela forma. Já tinha se acostumado daquele jeito. Mas ele não, querido. Ele superou o desafio de caminhar. Ele superou o desafio de ir até o tanque de Siloé. Ele saiu da sua zona de conforto. Ele abandonou aquele posicionamento ali de mendigo, de deixado, de tadinho, para ir em busca de algo que Deus ia fazer. Amém? E quando ele começa a caminhar, meu amado, Jesus ali, ele faz algo diferente de todos os milagres. Ele faz um lodo, né? Você vê aqui, a gente viu aqui, que ele faz um lodo, versículo 6, dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito o lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. O lodo, ele serve, meu amado, e representa o estado que o homem se encontra hoje, na sua cegueira. O lodo, meu amado, ele representa justamente o estado de podridão, de sujeira que o homem se encontra. Jesus começou a ensinar justamente isso. Ele pegou aquele cego para ensinar algo. Ó, passei o lodo, mas você tem que ir se lavar. O lodo, ele representa justamente, eu quero mostrar o estado que aquele homem se encontrava. Tomado pelo pecado, destruído. Então, querido, o lodo, nos olhos do cego, simboliza o quê? As coisas terrestres deste mundo. O lodo, ele representa justamente, querido, aquela saliva com barrinho nos olhos deles, representa justamente que, às vezes, os nossos olhos só estão para essas coisas desse mundo. E o que Jesus quer falar, meu amado, que Ele quer abrir seus olhos para coisa muito maior. Amém. Que Ele quer abrir seus olhos para coisa muito grande que Ele tem na sua vida. Amém, então o lodo representa justamente isso. As coisas terrestres. Mas que ele tinha que se lavar. E está o lodo nos olhos do cego simboliza também, né, o sistema político e religioso. As religiões, ela é criada pelo homem, foram tiradas, né, a visão espiritual. Às vezes a religião, ela tira a visão espiritual das coisas de Deus. Às vezes a religião, ser muito religioso, meu amado, nós perdemos essa intimidade com Deus e começamos a fazer tudo mecanicamente. Então o lodo representa justamente isso, o estado que se encontrava, não só aquele homem, mas o que ele queria ensinar para todos que estavam ao seu redor. Amém? Então, o primeiro passo que esse cego teve, ele teve que o quê? Superar seus desafios. Ele teve que ir em busca, meu amado, do seu próprio milagre. O segundo ensino que esse cego nos dá, ele teve fé. Ele acreditou. Esse cego, ele veio dentro de um contexto judaico. Quando criança, ele aprendeu ali sobre as leis judaicas. Por mais que ele não servia para os judeus. Por mais que ele seria excluído pela sua marca, que o fazia que ele era diferente. Mas ele aprendeu. Você imagina alguém que já é bem religioso, chegar diante, colocar os dedos, fazer um barrinho,
passar nos olhos e falar, agora você vai ao tanque de Siloé. Esse cego mostra que ele teve fé em busca do seu milagre. E sabe o que esse cego mostra também, meu amado? Que é o mais importante, ele obedeceu. Ele podia ter falado assim, mas Jesus, não tem ninguém que me leva. Jesus, aonde que é o tanque de Siloé? Jesus, como que eu vou chegar lá? Vai que tem muitas pedras, eu vou cair, vou tropeçar. Mas não, querido. Ele obedeceu a Jesus. Ele não questionou. Então esse cego ele começa a ensinar justamente, querido, que eu e você temos que superar nossos obstáculos em busca do nosso milagre. Que eu e você temos que superar os nossos obstáculos, meu amado, para alcançar algo de Deus, para sair da zona de conforto. Mas nós temos que ter fé, como ele teve. Ele não viu Jesus. Ele podia ter ouvido falar de Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus. Mas o que gerou no coração dele? Fé. E o mais importante, ele obedeceu uma direção dada por Jesus. Aqui está um grande segredo, querido. Quando nós conhecemos, eu conheço pessoas que têm fé e uma fé até bonita. Fé, meu amado, e faz algo até tremendo. O que eles não fazem é obedecer o comando de Jesus, o comando da palavra de Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm uma fé linda? Você vê, rapaz, essa pessoa é uma pessoa de fé. Mas às vezes ela não obedece o comando de Jesus. O que Jesus fez? Untou os olhos dele com a lama e falou, agora vai. Então ele teve fé. Opa, então eu vou. Mas ele teve que obedecer, ele teve que ir em busca do seu milagre. É às vezes, querido, que muitas vezes tem acontecido é justamente isso. A desobediência tem levado muitos ao fracasso. A desobediência, meu amado, tem feito muitas pessoas não sair da estaca zero. Às vezes eu tenho fé que Deus existe. Eu tenho fé nos milagres. Mas às vezes eu não obedeço. Eu não obedeço a palavra. Eu não obedeço, meu amado, às vezes os líderes. Eu não obedeço, de repente, a voz do pastor. Então como que eu vou vencer? Como, querido, que eu vou vencer se eu posso até ter fé? Mas se eu não obedecer. O que esse cego nos ensina é justamente isso, que ele teve fé. Que ele acreditou. Mas ele obedeceu. Ele não questionou. Ele foi em busca do quê? De uma direção que Jesus teve dele. Quantos não vivem, meu amado, uma vida próspera por não obedecer uma direção de Deus? Por não obedecer. Deus às vezes quer prosperar as pessoas, Deus quer fazer com que as pessoas sejam ricas, não só em dinheiro, que às vezes fala prosperidade e acha que é só dinheiro, mas prosperidade na saúde, prosperidade em paz no coração, prosperidade, meu amado, em ter uma família feliz, um casamento abençoado. Prosperidade é isso. Prosperidade não é simplesmente, eu conheço muita gente que tem uma conta gorda, mas é tristonho. Eu conheço muita gente que tem uma conta gorda, meu amado, mas não são felizes. Tem que, de repente, viver atrás de um vício para poder lidar com as pessoas. Então não é dinheiro que te faz feliz. O que te faz feliz é a presença de Deus. O que te faz feliz é você obedecer a Deus. Muitas vezes fracassa porque não querem obedecer. Aquele cego podia se levantar e falar, mas Jesus, como que eu vou? Você está brincando comigo? Eu até creio. Mas como que eu vou chegar nesse tanque de Siloé? Então, querido, nós temos que obedecer a direção que Deus tem nos dado. Nós temos que obedecer a direção que Jesus tem dado para a sua vida. Você tem que ouvir essa voz. Uma feita, Pedro tinha pescado a noite inteira, ele e alguns discípulos. Não tinham pegado nada. E Jesus, meu amado, depois deles pescarem, estavam guardando ali, Jesus entra no barco, prega mais algumas horas ali e manda eles voltar para pescar de novo. Sabe o que Pedro fala? Ó, segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Ele lançou as redes e as redes vieram cheias. Quando nós obedecemos, meu amado, uma direção de Jesus na nossa vida, nós colhemos prosperidade. Quando você obedece, meu amigo, aquilo que Deus quer de você, aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que Deus quer da sua vida, meu amado, quando você ouve essa direção e obedece, Deus te coloca você por muito, rico, Deus te levanta, Deus te honra. Mas é a obediência o fundamento.
Tem muitos, meu amado, que não têm buscado o seu maior potencial em Deus, porque não obedecem. Não obedecem a palavra de Deus. Não obedecem os mandamentos. Não obedecem os princípios. Não obedecem, meu amado, os seus líderes. E esse cego aqui, ele nos ensina essa outra grande lição. Primeiro, que ele teve fé. Segundo, que ele obedeceu a direção que Jesus deu para ele. Amém? E o terceiro e mais importante, o cego nos ensina, meu amado, que nós temos que andar em busca de uma promessa feita. Nós temos que andar em busca de uma promessa feita. Aqui, querido, ele foi em busca de uma promessa que Jesus falou para ele. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Querido, o que eu quero que você entenda, querido, que nós temos que começar a andar pela promessa que Deus fez por nós. Nós temos, querido, que entender que nós só vamos vencer as nossas lutas, os nossos obstáculos, se nós andarmos por promessa. Se nós andarmos em busca, meu amado, daquilo que vai nos fazer bem. Se nós andarmos em busca daquilo que vai nos fazer crescer. Eu e você, querido, esse cego, ele saiu em busca de uma promessa. Eu vou ver. Aonde está esse tanque de Siloé? Não, eu vou pagar o preço, porque eu vou enxergar. Eu vou ver. O que eu e você temos que entender, querido, que há promessas nas nossas vidas e às vezes não andamos pelas promessas que Deus nos fez. Queremos andar pelos nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios pensamentos, mas anda na promessa que Deus fez na sua vida. Ele te falou que você será mais que vencedor. Ele te falou, meu amado, que tudo você vai poder naquele que te fortalece. É a palavra de Deus, é andar por promessas. Às vezes, meu amado, andamos derrotado. Andamos olhando o maior tamanho do inimigo do que não podemos enfrentá-lo. E quando você anda olhando o tamanho do seu inimigo, meu amado, você não tem força para enfrentá-lo. Você viu quando Davi chegou lá no primeiro dia? O exército fazia 40 dias que estava ali sendo afrontado por tamanho daquele homem. Ele chegou no primeiro dia, meu amado, ele já falou, opa, é comigo mesmo. Está mexendo com o quê? Com uma promessa. Havia uma promessa sobre a vida dele, meu amado. Havia uma promessa. Então ele podia enfrentar aquele gigante debaixo da promessa. Eu quero que você entenda, querido, que está na hora de nós começarmos a andar por promessa. Há uma promessa de vitória na sua vida. Há uma promessa de você ser livre do pecado. Há uma promessa de você, meu amado, ser mais que vencedor. Há uma promessa da sua casa ser abençoada. Há uma promessa, meu amado, de você e sua família ser salva. Há uma promessa. É a palavra de Deus. Mas às vezes nós não vencemos os nossos obstáculos, porque não andamos para a promessa. Quando andamos para a promessa, nós crescemos espiritualmente. Nós vivemos, meu amado, nós crescemos na palavra de Deus. Você pode ver, a pessoa começa a andar atrás de uma promessa, ela cresce espiritualmente, ela cresce na leitura da palavra, ela cresce na oração, ela cresce na intimidade, porque anda atrás de uma promessa. Anda atrás de algo que Deus o prometeu. Não foi homens, foi Deus que prometeu na sua vida. E vai se cumprir. Vai se cumprir. Você não tem promessa na sua vida? Se nós temos promessa, nós temos que andar pelas promessas. Quando andamos pelas promessas, meu irmão, nós não temos tempo para ver as coisas pequenas da vida. Sabe aquelas coisinhas que tentam se levantar contra nós? Sabe aquelas coisinhas que vêm tentar, às vezes, as pequenas pedrinhas? Ande por uma promessa, você não vai ver isso, querido. Aquele que anda por promessa não vê as pequenas coisas, não vê as pequenas afrontas. Sabe por quê? Ele anda por cima. Ele anda olhando por cima. Tem gente aqui tentando te espetar, fazer você parar, mas você está em cima de uma promessa, andando, olhando por cima. Olhando aqui, ó. Olhando aqui aonde você vai conquistar. Aonde está a sua promessa, está no horizonte, é aqui que eu vou. Mas anda assim. Anda de cabeça baixa. Anda olhando as pedras. Anda olhando os empecilhos. Anda olhando as coisinhas que te faz parar. Quantos têm parado por poucas coisas? Quantos têm parado por pequenas coisas? Na promessa que Deus fez. E sabe o que tem feito? Parado e falado, Deus, você não vai cumprir? Sentado, não tem como ele cumprir, querido.
Ele vai cumprir quando você se posicionar, quando você pôs-se a caminhar, quando você for em busca da sua promessa. Pastor, mas eu não consigo enxergar. Aquele homem, antes de chegar no tanque, ele não enxergava. Pastor, eu não estou vendo, meu amado. Você vai ver quando você chegar no tanque. Quando você chegar no tanque, aí você vai ver. Mas antes de chegar no tempo, anda pela promessa. Porque o que anda pela promessa, anda guiado pela voz de Deus. O que anda guiado pela voz de Deus. Quando nós andamos por promessa, não levamos uma vida no pecado. Tem muita gente aí, meu amado, brincando com o pecado. E nós vimos lá no começo que muitos estão sofrendo pela consequência do pecado. Quem anda por promessa não anda levando uma vida de pecado. Ele se aparta do pecado. Quem anda por promessa, meu amado, não leva uma vida de murmuração. Quem anda por promessa não murmura. Quem anda por promessa, meu amado, não leva uma vida na mentira. Porque anda nas promessas que Deus fez. Pastor, não consigo enxergar. Você não vai enxergar, meu amado. Sabe quando você enxergar? Quando você estiver no tanque. Quando você se ajoelhar ali naquelas águas. Quando você se purificar. Quando você se banhar daquelas águas. Aí os seus olhos vão se abrir. Mas enquanto você não chegou no tanque, ande pela promessa que Deus fez. A promessa vai te fazer você livrar do pecado. A promessa vai te fazer você, meu amado, se livrar da murmuração, da vida de mentira, da vida errada, dos prazeres deste mundo. Mas temos que andar nessa promessa que Deus nos fez. Aquele cego foi em busca de uma promessa. Primeiro ele caminhou, venceu seus obstáculos, saiu da sua zona de conforto, saiu da zona de coitadinho, saiu, meu amado, da posição aonde todo mundo tinha que lançar uma esmola para ele sobreviver. Depois que ele começou a andar, ele creu na direção que Jesus deu para ele. E o terceiro, ele andou por essa promessa, por essa direção que Jesus fez até o tanque de Siloé. Sabe o que aconteceu, meu amado? Que a palavra fala que ele voltou. Ele foi, lavou-se e voltou. Quando nós chegamos no tanque, nós nos lavamos. Nós tiramos justamente, meu amado, os nossos olhos se abrem, porque cai esse lodo, cai esse barro. O lodo, o barro representa a humanidade, os desejos mundanos. Ele precisava se lavar daquilo ali. O que Jesus estava ensinando para ele era justamente isso. E depois o que ele estava ensinando para os discípulos era justamente isso. E o que Jesus depois ensina para os fariseus é justamente isso. É tempo de nós lavarmos, meu amado, no tanque de Siloé. Porque qual é o significado do tanque de Siloé? Enviado. Quem é o enviado? Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu o enviado, é o Jesus no nosso meio. É em busca dele que nós temos que andar. Aí, querido, quando ele superou os seus obstáculos, quando ele creu, quando ele obedeceu uma direção, quando ele andou nessa promessa, o milagre aconteceu. É que nós, como igreja, nós temos que fazer, querido. Está na hora, querido, de nós começarmos a buscar o significado do tanque de Siloé para as nossas vidas. Jesus Cristo. Está na hora, querido. Em outras palavras, Jesus ensinava aos seus discípulos que somente o enviado de Deus poderia lavar os olhos espirituais da humanidade. É o que ele estava ensinando. É tempo de lavar. É tempo de purificar. Águas fala de purificação. Águas fala de nos enchermos do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus. Somente o enviado pode separar aquilo que é humano daquilo que é divino. Somente Jesus, meu irmão, pode separar você deste mundo tenebroso, desses desejos malignos. Só Jesus pode fazer isso.
Só Jesus pode operar esse milagre na sua vida. Amém? Para nós concretizarmos, versículo João 9, versículo 4 e 5 fala: e é necessário que façamos a obra daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Aqui Jesus está falando de um tempo. Dentro do ensinamento, Jesus está falando de um tempo e de uma promessa. Que haverá escuridão, que haverá um tempo onde a igreja não trabalhará mais. Mas enquanto a igreja, o Espírito Santo está sobre a face da terra, é tempo de nós trabalharmos, de não pararmos, de sermos mesmo luz na vida das pessoas, de levarmos mesmo a palavra até a vida das pessoas. Que as pessoas, meu amado, entendam o Jesus que você serve, o Jesus que mudou a sua vida, o Jesus que lavou, meu amado, os seus olhos, o Jesus, meu amado, que trouxe vida, que abriu os seus olhos. Porque aqui, todos nós nascemos cegos espiritualmente. E aí os nossos olhos se abrem quando nós descemos as águas. Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Jesus. Quando Ele verdadeiramente, meu amado, vem morar nos nossos corações e com uma condição de nós darmos o direito dEle tomar conta das nossas vidas. De Ele ser Senhor nas nossas vidas. Às vezes erramos, às vezes esquecemos a oração que fizemos. Senhor, venha ser Senhor na minha vida, antes do Salvador. Mas queremos que Ele só seja Salvador e você ser o Senhor da sua vida. Mas pede para Ele ser Senhor. Deixa Ele ser Senhor na sua vida. Deixa, meu amado, você andar pela palavra que Ele tem te falado, que Ele tem te guiado. É através dessa promessa que o milagre gera. Está precisando de um milagre, querido? Vença os obstáculos. Vença os obstáculos. Está precisando de um milagre? Creia. Tenha fé. Ande na direção que Deus tem te dado. Está precisando de um milagre? Antes que ele não aconteça, anda nas promessas. Porque as promessas não vai fazer você nem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Amém? Glória a Deus. Está precisando de um milagre? Vamos colocar de pé, vamos orar. Quer que você curve sua cabeça. Eu não sei o milagre que você precisa nessa noite. Aquele cego foi em busca do seu milagre. Jesus tem atuado de uma forma que nós, às vezes, como ser humano, não entendemos. Para alguns, ele estrala o dedo. Para outros, ele impõe as mãos. Para outros, alguém tem que tocar nele. Eu não sei a forma que você vai atrair a presença de Jesus na sua vida nessa noite. Mas esse cego nos ensina 3 pontos importantes. Que nós temos que primeiro continuar caminhando. Que nós temos que ir em busca daquilo que Deus prometeu. Nosso milagre só vai gerar, querido, se nós irmos atrás do enviado, Jesus Cristo, e se firmar nas verdades, primeiramente do Evangelho e da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Curva sua cabeça, solta um louvor, filho.